Boa noite, aqui é o professor Cláudio. Hoje vamos falar sobre reações de dupla troca. Vamos falar sobre dupla troca entre sais, dupla troca entre sal e ácido e dupla troca entre sal e base. Então, as reações de dupla troca ou dupla substituição, quando que elas acontecem? Acontecem quando dois componentes reagem permutando entre si dois elementos ou radicais e dando origem a dois novos compostos, né? Como nós podemos observar aqui, né? Então, a reação entre o NaCl e o nitrato de prata, né? O que acontece nesse caso, né? O sódio vai combinar, no caso, com o NO3, formando um nitrato, né, de sódio, e no caso a prata, né, vai combinar com o cloro, formando, no caso, o cloreto de prata, né? Então, a mesma coisa acontece com a reação entre o sulfeto de ferro mais 2 mols de HCl. No caso, o ferro vai se combinar com o cloro, formando o cloreto de ferro, e no caso o enxofre, né, e no caso o hidrogênio vai combinar com o enxofre, formando o gás H2S ou gás sulfídrico, né? A dupla troca entre sais, se colocarmos em contato duas soluções aquosas formada pelos sais cloreto de sódio, como nós podemos observar na figura, e brometo de potássio, não vai ocorrer nada, porque ambos os sais são solúveis em água e seus íons se mantêm dispersos em solução. Dupla troca entre sais, né? Porém, se colocamos em contato duas soluções aquosas formadas pelos sais cloreto de sódio e nitrato de prata, vamos observar a formação de um precipitado branco, que no caso é o cloreto de prata, composto praticamente insolúvel em água, como nós podemos observar através da reação. Então, o cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata, forma nesse caso o nitrato de sódio, onde os íons Na e NO3- se encontram dispersos na solução, né, solúveis na solução, e formam no caso um precipitado branco, que é o cloreto de prata, né? Então, neste caso, podemos afirmar que houve de fato uma reação, transformação, ou seja, uma reação química, né? Como nós podemos observar através do vídeo. Então, o vídeo, no caso, ele mostra a reação entre o cloreto de sódio e nitrato de prata, né? Quando do contato entre as duas soluções, você tem lá no tubo de ensaio, nós temos a presença do nitrato de prata. Quando nós adicionamos, no caso, cloreto de sódio, o que acontece lá? De imediato ocorre a formação do cloreto de prata, que é o precipitado branco, que nós podemos observar através, né, da figura, né? O precipitado que se forma, né? A reação forma, no caso, o cloreto de prata mais o nitrato de sódio, né? Dupla troca entre sais. O nitrato de chumbo 2, no caso, ele vai reagir com iodeto de potássio, formando um bonito precipitado amarelo de iodeto de chumbo, em solução aquosa de nitrato de potássio, como nós podemos observar através, no caso, da reação abaixo, né? Então, a reação, no caso ali, ó, o que forma no caso, ó. Então, o nitrato de prata reage com o iodeto de potássio, formando, no caso, um precipitado amarelo, nesse caso, que representa o iodeto de chumbo, né? Que, no caso, é insolúvel em água, né? Em solução de nitrato de potássio. Então, dupla troca entre um sal e um ácido, né? Então, a dupla troca entre um sal e um ácido. A reação de dupla troca entre sal e ácido ocorre de acordo com o esquema a seguir, no qual A e D são os ânions genéricos e distintos, e C é um cátion genérico. Então, quando nós temos o ácido reagindo com o sal, vai formar o sal e um ácido, né? Então, essa reação, ela produz um sal e um ácido.
Esse tipo de reação ocorre nas seguintes situações. Primeiro, formação de um sal praticamente insolúvel, que é o caso que nós acabamos de ver. Reação do HCl com o nitrato de prata forma no caso o ácido nítrico, né? E o cloreto de prata, que é um precipitado branco, né? Que nós acabamos de observar nos slides anteriores. Forma no caso o cloreto de prata, que é um precipitado branco, né? Formação de um sal pode também contribuir para a formação de um sal ácido volátil, que é o caso, por exemplo, da reação do ácido sulfúrico com o NaC, com 2 mols de NaCl, forma no caso o HCl, que é um ácido volátil, né, mais o sulfato de sódio, ou formação de um ácido fraco ou instável, que é o caso da reação entre o HClO4, que é o clorato, né, que é o HClO4, mais o KCN, forma no caso um ácido fraco, que é o ácido cianídrico, mais o clorato de potássio, né, que é um sal. Outro exemplo aqui da reação de um ácido fraco ou instável, que é o exemplo do caso ali, ó, formação de uma substância instável, né, formação de um ácido fraco, é o exemplo anterior que nós observamos aqui, que é a reação do HClO4 com o KCN forma, no caso, um ácido fraco, que é o ácido cianídrico, mais o KClO4, que é um sal. Ou a reação do ácido sulfúrico com carbonato de cálcio forma, no caso, o ácido carbônico, que é H2SO3, mais o sulfato de cálcio, que é um sal que se precipita nesse caso. O ácido carbônico, no caso aqui, ele é um ácido instável, que se decompõe, né, e forma, no caso, água e CO2, né? Então, no caso aqui, o ácido sulfúrico reagindo com carbonato de cálcio forma, na realidade, o que, professor? Água, né, e CO2, que é o resultado da decomposição do ácido carbônico, mais o sulfato de cálcio, que no caso é o precipitado em questão. A reação de dupla troca entre sal e base, né? A reação de dupla troca entre sal e base ocorre de acordo com o esquema a seguir, no qual B e C são cátions genéricos e distintos. A é um ânion genérico, então nós temos ali o sal reagindo com a base, vai formar um sal e também uma base. Este tipo de reação ocorre nas seguintes situações. Quais são? Formação de um sal praticamente insolúvel, que é o exemplo da reação do carbonato de potássio com hidróxido de magnésio. Essa reação gera o carbonato de magnésio, que é um sal, que é um precipitado, nos casos ele se precipita, mais o hidróxido de potássio, tá? Ou formação de uma base praticamente insolúvel, né? Então a reação entre um sal, a reação de dupla troca entre um sal e uma base pode dar origem a uma base praticamente insolúvel, como por exemplo a reação do nitrato de cobre com hidróxido de sódio, que vai formar o nitrato de sódio mais o hidróxido de cobre, que no caso é um precipitado. Ou formação de uma base instável, que é o exemplo da reação do cloreto de amônia mais o NaOH forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, que também, quando aquecido, né, ele forma a água mais o NH3, né? Então a reação do NH4, né, Cl mais NaOH eu posso escrever da seguinte maneira, né? Forma, no caso, o NaCl, que é o sal de cozinha, mais o NH3 e o H2 e a água, que são produtos da decomposição do hidróxido de amônio, né? Decomposição de sais oxigenados. Se o sal tiver o ânion carbonato ou o bicarbonato, o gás liberado será o dióxido de carbono. Exemplo, carbonato de cálcio, quando aquecido, forma, no caso, óxido de cálcio mais CO2. Os sais metálicos que possuem os ânions perclorato e nitrato liberam gás oxigênio. Então você tem ali o perclorato, né? Então no caso aqui nós temos o perclorato de potássio. Tem que estar errado. Então aqui é perclorato de potássio
O perclorato de potássio, quando aquecido, gera, no caso, KCl mais 3 mols de oxigênio. Já o nitrato de sódio, quando aquecido, né, se decompõe, né, formando dois produtos. Quais são eles? Forma, no caso, o óxido, o Na2. Forma, no caso, o Na2O, que é o óxido de sódio, tá? É Na2O, tá? Aqui tá errada a fórmula, tá, pessoal? Na2O mais oxigênio, tá? Forma o Na2O mais oxigênio. O nitrato de amônio se decompõe liberando, no caso, o gás oxigênio, né? Decomposição de sais oxigenados, né? No caso, o nitrato de amônio se decompõe liberando gás nitrogênio. Nitrato de amônio, quando aquecido, forma 2 mols de água mais nitrogênio. O nitrato de amônio, né? No caso, o nitrato de amônio sofre decomposição térmica explosiva, produzindo, no caso, monóxido, o dihidróxido, o N2O, que é o gás clareante, água, conforme a reação. Então, lá, o nitrato, né? Aqui a reação, a decomposição do nitrito de amônio, perdão, que no caso aqui é a decomposição do nitrito de amônio, gera, no caso, água e nitrogênio. A decomposição do nitrato de amônio gera, no caso, N2O, que é o gás clareante, mais 2 mols de água, né? Então aqui nós temos um exercício proposto, já resolvido, né? Que é o leite de magnésio. É o resultado da mistura de sulfato de magnésio com hidróxido de sódio e água destilada, aquecida ao fogo e submetida a várias lavagens. É usado como antiácido e laxante no combate à acidez estomacal. O leite magnésia reage produzindo, no caso. Então, no caso aqui, ó, a mistura de sulfato de magnésio com NaOH fornece o hidróxido de magnésio, que quando reage com ácido clorídrico, como nós podemos observar a reação, gera, no caso, cloreto de magnésio, tá? Mais água, né? Então, ela fornece o sal, cloreto de magnésio, né? Mais água. Então, a resposta será a alternativa E, né? No combate à acidez estomacal, o leite de magnésio reage produzindo, no caso, cloreto de forma, no caso, cloreto de magnésio mais água. Então a resposta seria o cloreto de magnésio. É o sal que se forma da reação, no caso, do ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, né? Outro exercício resolvido, né? Que nós temos nesse caso aqui. Os alquimistas foram muito importantes para a química, a ciência da transformação, tentando encontrar a pedra filosofal, que teria o poder de transformar qualquer metal em ouro, e o elixir da longa vida, que tornaria o ser humano imortal. Criaram, no caso, um grande número de aparelhos de laboratório, desenvolveram processos importantes para a produção de metais, de papiros, de sabões e de muitas substâncias, como o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Sobre essas substâncias, ácidos e bases, pode-se afirmar que a alternativa D seria a resposta correta, ou seja, na reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio podem ser formados dois sais, como nós podemos observar aqui na reação. Então, a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio forma, no caso, o sulfato de sódio mais 2 mols de água, ou ainda pode formar, no caso, um sal ácido, que é o NaHSO4, mais água, né? Como pode ser observado nas reações equacionadas acima, o ácido sulfúrico reage com o hidróxido de sódio na proporção de 1 mol para 2, formando, no caso, sulfato de sódio, e na proporção de 1 mol para 1 mol, formando, no caso, o hidrogenosulfato de sódio, que é um sal ácido, como nós podemos observar na segunda reação. Então, fica como atividade proposta para construir, né? Atividade para construir da página 53, apostila 4, parte B, e também a tarefa para casa da página 54, também da apostila 4, parte B.